Fala galera, beleza? Você está na Maré da História, o canal preferido de Sigmund Freud agora, né? A gente está conversando um pouquinho aqui sobre psicanálise. Eu fiz um vídeo anterior que é muito interessante que você veja da relação da psicanálise com as ciências humanas de modo geral, com a sociologia, com a antropologia, com a história. E o pessoal comentou, até teve um comentário lá para continuar falando de psicanálise, né? Sempre dialogando com esse campo das ciências humanas. Então, antes de tudo, eu acho que até tirei o livro daqui. Eu ia recomendar um livro chamado Introdução à Epistemologia da Psicologia, mas eu posso gravar um outro vídeo em seguida, inclusive explicando o que é epistemologia da psicanálise. Mas sem delongas, vamos... O que é epistemologia antes de tudo e depois a epistemologia da psicanálise. Sem delongas, vamos ao vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal. Se você quiser que a gente aprofunde algum conhecimento aqui a respeito de psicanálise ou psicanálise, história e antropologia e sociologia, só deixar um comentário aí que a gente faz o possível, beleza? Vamos lá então. Eu vou recomendar, no sentido de a gente fala livro, né? Mas quando a gente fala em livro, em Freud, eu acho mais interessante falar em texto, na verdade, né? Mas como eu tenho a coleção da Companhia das Letras, que é organizado cronologicamente, eu vou citar livros aqui em forma e textos também. Alguns serão assim, 2 livros valendo um, tá? Eu acho que assim, cara, se você quer começar a estudar psicanálise, entender psicanálise, você tem que entender que, diferente da filosofia, por exemplo, a psicanálise é um conhecimento, ou seja, sua epistemologia, produzido na clínica e a partir da clínica. E isso vai ficar claro se você ler esse livro aqui, ó, que não é só do Freud, inclusive, é do Freud e do Brown, eu não sei falar o nome, Joseph Brown, o nome do colaborador, que foi o tutor do Freud, né? Eu vou recomendar esse aqui, ó. O volume 2, Freud, Estudos sobre a Histeria. Você nem precisa ler o livro inteiro, você precisa ler, e aí você pode até buscar em PDF, o artigo Estudos sobre a Histeria e o caso Ana O, que é um caso muito emblemático, que a gente pode trazer aqui para o canal para tentar entender esses conceitos de neurose, histeria, obsessão, fobia, psicose, etc. Tá? Mas se você quiser entender o que é o início do estudo do Freud, que é o estudo clínico, do relato clínico dele, do debate médico sobre as causas e efeitos daquilo que se chamava a histeria, né? Você vai encontrar nesse livro, Estudo sobre a Histeria, e é o primeiro passo da psicanálise, ainda ela estava se formando, né? Mas assim, recomendado mesmo, não é o livro inteiro, você só precisa ler esses 2 textos, mas para você ler completo, o volume 3, Primeiros Escritos Psicanalíticos. Então vamos dizer assim, que está valendo a partir daqui, né? Você lê lá o caso da Ana O e o Estudo sobre a Histeria, que é um texto. Aí você vem aqui e lê esse aqui inteiro, que é Primeiros Escritos Psicanalíticos. Ele vai reavaliar as questões a respeito da histeria, das neuroses em gerais, vai apresentar conceitos mais específicos da psicanálise, do tratamento por meio da fala, que já aparece ali no caso da Ana O, mas aqui bem mais estruturado. Vai apresentar também os casos de obsessões e fobias, das neuroses de angústia. Então aqui você tem um quadro geral bem interessante, tá? E lembrando que a gente vai tratar aqui dos livros introdutórios, que seriam aquilo que a gente pode chamar de uma primeira tópica, antes do conceito de ego, superego e id. Esses livros nem vai tratar disso. É um outro aparelho psíquico que eu explico no final. Depois que você lê o volume 3, pelo menos inteiro, e esses 2 textos do volume 2, eu recomendo que você leia de verdade. Pode inverter a ordem desses 2 que eu vou indicar, mas o volume 13, Conferências Introdutórias à Psicanálise. Por quê? Esses 2 livros que eu apresentei de início, se você não estiver acostumado com a leitura científica, assim, um pouco mais densa, vai ficar um pouco cansativo. Quando você terminar ele, você estará cansado, provavelmente. Embora esse livro seja bem grandão, essas conferências psicanalíticas, o Freud
deu ali durante o período de 1916 e 17 de forma oral e foi registrado. Então é um pouco menos cansativo de ler e ele vai retomar todos os temas daqui de maneira didática. Então você vai ter uma compreensão mais ou menos clara lendo esses 3 livros, ou pelo menos 2 deles, e vai, acho que concluir, vai conseguir amarrar bem lendo as conferências introdutórias à psicanálise. Aprender os conceitos básicos da psicanálise, que é a neurose, a psicose, né, dentro da neurose, histeria, obsessão, fobia, as neuroses de angústia, o que é transferência, sexualidade, até mesmo a questão do sonho já aparece aqui. Então, uma série de temas centrais na psicanálise de maneira didática. Outro livro que eu posso recomendar aqui para iniciar os estudos, né? Claro, né? E sempre aqui é Freud, tá? Só Freud que eu vou indicar praticamente. Só Freud. 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Tem o caso Dora aqui também, que é muito emblemático, você pode aproveitar e ler, mas eu vou recomendar esse texto, né? 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que é o maior texto aqui do livro, e é bem interessante porque ele vai apresentar o conceito de perversão aqui. Vocês têm 3 quadros aqui, né? A neurose, a psicose, dentro da neurose tem histeria, obsessão e fobia, tem a psicose, tem a neurose de angústia também, que é uma outra coisa que você vai ver no livro Introduções a Primeiros Escritos Psicanalíticos. Mas a gente tem também o conceito de perversão, que é diferente de histeria, de neurose, diferente também de psicose. E de aberração sexual, de sexualidade infantil, de libido, e esses conceitos vão ser apresentados aqui, ou seja, para entender o que é sexualidade em Freud, que é um dos conceitos das questões mais polêmicas e pouco compreendidas. Então, se você quiser entender, eu recomendo que você leia direto do Freud aqui sobre o que é sexualidade. Você vai encontrar esse tema em 3 ensaios sobre a sexualidade, né, que é o volume 6, mas também vai encontrar em conferências introdutórias à psicanálise. Então, se você não estiver cansado de ter lido os primeiros escritos psicanalíticos e estudos sobre a histeria, você pode já partir para os 3 ensaios e depois ler as conferências, ou ler as conferências e depois os 3 ensaios, tá? Bom, tem uma série de livros, né, entre o volume 6 e o volume 13, que também seria interessante você procurar, como por exemplo a questão do xiste e outras muitas questões. Porém, eu tenho que escolher 5 aqui, beleza? E aí eu vou recomendar o volume 12, inclusive, né? Eu pensei que vinha depois, mas não, é o volume 12 de 1914 a 16, Introduções ao Narcisismo e Ensaio de Metapsicologia. Então aqui você vai começar a entender um pouco melhor o conceito de eu, né? A estruturação do eu, do narcisismo, o que é narcisismo na psicanálise, um aprofundamento na questão das perversões e o que é metapsicologia, qual que é a proposta epistemológica do Freud. Este texto aqui, você vai gastar uns neurônios, cara, vai gastar uns neurônios. É um texto bem complexo, beleza? Então, mas eu acho que vale a pena você, cumprindo a leitura inicial aqui, partir para esse aqui, porque aí você vai ter pelo menos um panorama assim bem legal para depois estudar a segunda tópica, que é o ego, superego e id, né? Ele ainda não tinha uma teoria sobre o aparelho psíquico. Inclusive, isso vai acontecer, e aí o volume 4 a gente dá uma retornada. Se você quiser começar por aqui, não tem problema, mas eu acho que é bem complicado, tá? Além de ser bem denso, né? O volume 4, que é de 1990, que na verdade foi escrito em 1899, mas o Freud tem essas coisas. Interpretação dos sonhos. E aí você pega, lê a interpretação dos sonhos, cara, com calma. Eu tô terminando de ler, eu li. Você pode até, se você tiver com pressa, começar pelo último capítulo, como eu fiz. Eu li o último capítulo, que é sobre o aparelho psíquico, justamente ele apresentando a tópica, uma metapsicologia, né, que é a tópica. Eu não vou explicar aqui, ele é livre. Para poder, talvez, ter parâmetros para se trabalhar essas questões
como o sonho, por exemplo, e outras questões que envolvem aquilo que ele vai chamar do campo do inconsciente. Então você lê esse último capítulo, ele vai apresentar essa tópica que já não é ainda a segunda tópica, que é o ego, superego e o id. É a tópica do consciente, pré-consciente e inconsciente. E os traços mimônicos, né, mimênicos da memória, traços de memória entre essas instâncias da metapsicologia humana, que não é uma coisa em si, como fosse algo encontrável na fisiologia do cérebro, mas é uma metapsicologia, né? Um esquema teórico para tentar explicar um processo psíquico que não é necessariamente encontrável, né, na fisiologia do cérebro. Então acho que é isso, cara, e você vai ter uma visão muito boa, mas se você tiver toda essa base que eu disse e pegar a interpretação dos sonhos e ler ela inteira, aí você vai entender bem qual que é a proposta do Freud, por exemplo, para trabalhar as interpretações dos sonhos e, de modo geral, esse primeiro modelo de aparelho psíquico que ele vai apresentar para poder se trabalhar na clínica, né? Lembrando que é um saber sempre clínico. E eu acho que é isso. Aqui você tem uma base inicial e depois você vai para a segunda tópica, que é uma outra forma de compreender esse aparelho psíquico com outros parâmetros, mas mantendo sempre os pressupostos básicos que você vai estudar desde o primeiro livro do caso da Ana O, por exemplo, transferência ou cura pela fala, né? Enfim, é isso. Se você quiser que a gente aprofunde um desses temas aqui, por exemplo, aulas gerais como sobre a teoria geral da neurose ou algo do tipo, deixa o comentário aí. É muito importante que você deixe o comentário para que eu saiba que você está acompanhando o canal e saber também o que conteúdo vocês esperam ver aqui, beleza? Tamo junto, galera, é nóis. Valeu!